hoje, véspera de Natal, os pastores do Clínica da Alma, Ministério da Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, nossos parceiros têm uma palavra de bênção para a sua vida, tornando-se filho, de servos a filhos. E nós já estamos aqui com os nossos queridos Pastor Guerra, seja muito bem-vindo. Pastor, que bom ter o senhor aqui, Carol, sempre Deus conosco. Ou sempre, né, Carol? É isso Deus mesmo, nos abençoe, né, né? Deus nos guardou nesse ano. Ou e como, né? Como, né? Pastor Rogerinho, seja muito bem-vindo sempre, pastor, que bom. Continuar com o senhor aí no programa. Obrigado. E pastor Rogério Goulart. Ei, Carol, bênção pura, né? A gente não Muito podia bom. fechar, ainda mais esse período de Natal, sem uma palavra. Com certeza. Né, que vocês trouxeram, eu creio, do coração de Deus para os nossos corações. Graças a E Deus. tem uma pessoa do seu lado, e eu. Meu Deus do céu. Serginho. Pois é, hoje estamos aqui. Hoje, Serginho. diferente, fazendo Clínica da Alma Que juntos, alegria hein? inenarrável. Claro, a primeira vez aí no Natal, fazendo o programa Clínica da Alma aqui, juntos, eu e a Carol na parceria, Isso mesmo. para estar com esses pastores tão joia que nos abençoa a cada manhã, né? Graças Isso a mesmo. Deus. Eu gostaria de compartilhar o texto aqui de hoje, que está no Evangelho de João 1,12. Fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós temos também o 13 também. 13 que está no outro lado. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós temos o texto aqui, onde nos coloca como filhos. O Senhor enviou o seu próprio Filho no nosso lugar. E por adoção, nós nos tornamos filhos. E sendo filhos, nós temos direito ao reino, direito às coisas de Deus. A Bíblia fala: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Você é filho, você pede, você recebe. E o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos, mas Ele quer ouvir de nós, porque Ele é Pai. E o Pai quer ouvir do Filho e quer ter comunhão com o Filho. O Senhor quer ter essa comunhão conosco. E neste dia é que você deve ter mais ainda uma comunhão. Uma comunhão com seu Filho, para você colocar o que Deus tem feito com você, você também pode fazer com seu filho hoje. Amém. E quando a gente fala de filho, quando no prenúncio ali pelo profeta Isaías, falando sobre a chegada desse maravilhoso, o príncipe da paz, essa identidade também de filho, isso é que tem gerado muita ferida na alma aí de muitas pessoas, por não terem essa identidade de serem filhos e nem de conhecer esse Filho de Deus. Não é verdade, pastor? Serginho, essa infelizmente tem sido a realidade de muitas pessoas e foi pensando exatamente nesse foco que nós pensamos nesse tema para esse programa muito especial de hoje. Porque Deus, Ele quer nos suprir e Ele nos supre em todas as coisas. E a primeira coisa que Ele quer nos suprir é exatamente nesse sentido que nós precisamos ter da nossa vida como um todo, que é a nossa filiação nele. Então, quando a gente lê o texto que o Guerra acabou de ler, de João, principalmente o 1,13, isso não foi da vontade do homem, não foi da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Esse era um propósito de Deus. E Deus, então, Ele faz aquilo que nós não podíamos fazer. Ele deu o seu Filho, abriu mão do seu Filho, o seu Filho experimentou pela vontade de Deus um nascimento que não foi da vontade da carne, que não foi da vontade do sangue, que não foi da vontade do homem, mas da vontade de Deus, para que nós, através do seu Filho, pudéssemos ser filhos de Deus, ter o direito de ser filhos de Deus, ter isso em nós como algo que venha realmente não apenas nos curar, mas nos nortear. Porque saber que somos filhos é algo curador, é algo norteador. Nós sabemos que não temos simplesmente uma vida que passa sem propósito.
né? Não é simplesmente nascer, crescer e morrer. É um pertencimento, não é, pastor? Exatamente. Você saber a quem você pertence. Estabelece um isso. vínculo, né? E nos dá um sentido maior para a vida do que simplesmente passar pela vida. E eu acho que esse é o verdadeiro sentido do Natal, sabe? O verdadeiro sentido do Natal é você receber o verdadeiro sentido da vida. É saber que você pertence, que você faz parte, que você está inserido num plano, num propósito. E não apenas, né, no dia 25 de um mês de dezembro, mas que isso faz parte da sua vida como um todo dia, dia a dia, vivendo e experimentando essa paternidade de Deus e essa cura de Deus. Sabendo que você tem um pai todos os dias, presente na sua vida, a hora que você quiser. A hora que você... O Senhor está de plantão 24 horas por nossa conta. É um privilégio muito grande, né? Quando eu converti assim, foi uma coisa assim interessante na minha vida. Eu falei, poxa, eu tenho um Deus que está 24 horas à minha disposição. Uau! É tremendo a gente sentir, saber que o Espírito Santo está dentro da gente, que a gente tem um pai presente 24 horas e não só no dia 25, mas em todos os dias do ano. Por isso, Sérgio, que nós abordamos esse tema, porque muitas vezes o que a sociedade ela oferece para as pessoas, né, principalmente no dia 24, aquele momento da ceia, aquele momento daquela mesa farta, de ter os parentes, de ter os amigos, né, de ter o amigo secreto. Por ser hoje, assim, esse dia, então dá tempo de mudar isso. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas elas se preparam, né, de uma forma tão tremenda, investem recursos, mas muitas vezes para ter as pessoas próximas uma vez no ano, não é? Ou aquele momento de confraternização, aquele momento de doação, de ajudar o próximo, de amor. Mas o que a gente está querendo justamente falar para as pessoas é que talvez aquela pessoa que você amava não está mais do seu lado, talvez já partiu, talvez os filhos cresceram e hoje já não estão mais próximos. E muitas vezes é aquela frustração, não é? Hoje a gente não tem mais condições financeiras como tínhamos antigamente, que era aquela mesa farta, muitos presentes, sabe? Uma coisa que nós temos que entender, que esse Deus que é chamado o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, não é? Ele é um Deus presente, independente das circunstâncias, ou com muita alegria, ou talvez hoje com pouca alegria, talvez com muitos recursos ou poucos recursos. O mais importante é que, independente disso, né, ou triste ou contente, Ele é presente, Ele está conosco. Ele é a essência da nossa vida, Ele é o presente, não é? O principal presente de todos nós, não é? Então, no momento que você tem Ele, você tem tudo, né? Talvez você não tenha até presentes, mas você tem o principal presente, que é Ele, que dá sentido para a nossa vida, que sacia as nossas necessidades, as nossas carências, aquele que supre mais íntimo do nosso interior todas as nossas ansiedades. Ele é o Senhor Jesus, o Deus conosco, o Deus Emanuel, que Ele está aí pertinho de você, do seu lado, né? E Ele quer a única coisa que você possa entregar o seu coração e permitir que Ele venha preencher tudo aquilo que talvez você entenda que esteja faltando, né? Mas Ele é a essência para todas as coisas da nossa vida, não é mesmo? E quando eu aprendo, pastores, que hoje essa busca da identidade de filho, ela é gerada a todos nós. Exato. Por exemplo, das religiões, especialmente as monoteístas, que são as maiores no mundo inteiro, a única religião que apresenta o seu Deus na forma de Pai é o cristianismo, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para resgatar exatamente essa figura paterna, como nós ali, o pastor Guerra mesmo nos ensinou, é daquele que a gente pode contar todos os dias, ainda que o nosso pai terreno nos falte.
Porque isso é muito possível. Claro. Não é verdade? Claro. Desde a tenridade, ainda mais velhos, por exemplo, hoje eu estou com 40, meu pai ainda vive. Mas isso a gente vê aí pais que falecem quando seus filhos ainda estão pequenininhos, pais que abandonam em momentos especiais ou cruciais do nosso desenvolvimento humano, talvez como na adolescência, geram tantos conflitos. Mas aí vem essa figura doce de Deus se apresentando a nós como Pai, nos deu esse privilégio, Sim. não é isso? Por isso que muitas vezes as pessoas têm assim, a tentação de dizer antigamente que era bom, hoje já não tem mais essa pessoa, já não tem mais isso, então não tem mais prazer. Celebrar Natal, mesmo que a gente sabe que não é oficialmente esse dia, não é porque o Natal para nós, como cristãos, é todos os dias, né? Porque sabemos que Ele é Deus conosco. Então, muitas vezes as pessoas hoje encaram essas datas como momentos depressivos, pessoas que, sabe, ficam extremamente melancólicas, chorosas, porque talvez hoje não tem mais prazer nesses dias porque A presença faltou, física, né? faltou isso, ou falta aquilo, ou não tem isso, mas eu quero te dizer uma coisa. O presente, ele continua presente aí do seu lado, né? Você precisa o quê? Se apropriar desse presente que vai suprir as suas necessidades. E eu fiquei pensando também da condição de servo para filho. A importância, o valor que nós temos. Sim. Né, pastor? Quando a gente olha nesse contexto, Carol, a porta de entrada é a partir da filiação. Nós não entramos no reino dos céus pelo nosso serviço. Nós entramos no reino dos céus, nós entramos no reino de Deus pela aceitação dessa filiação. E à medida que nós entramos, nós nos tornamos, depois de sermos filhos, nós desenvolvemos esse relacionamento e passamos a ser servos. Mas aí é a questão que a gente pensou em relacionar filhos primeiro, depois servos. Deus, ele não mandou Jesus para ter um grupo de pessoas que o servissem. Deus mandou Jesus como um presente dele para nós, Amém. para que nós pudéssemos nos tornar filhos dele de novo. Então, nós entramos pela porta do reino através da filiação. Então, é muito interessante quando a gente olha no sentido mais amplo disso, nós já entramos no reino pela porta que nos permite sermos os príncipes desse reino, porque os filhos do rei são príncipes. Então, a gente já entra como príncipe, a gente já entra como filho, a gente já entra como herdeiro. E porque nós entendemos que esse reino é algo que nós fazemos parte e faz parte de nós, nós queremos a expansão desse reino. E aí, na expansão desse reino, nós vamos trabalhar juntos com o dono, com o rei, para que esse reino se expanda e aí sim nós vamos desenvolver o nosso serviço. É verdade. Então, pastor. primeiro nós somos filhos, porque essa é a porta de entrada. Ninguém entra pela porta do serviço, não é pelo muito fazer. Aí é que está a ideia do presente, aí é que está a ideia e a bênção maior do Natal é Deus nos dando o presente, nos fazendo isso. Amém. Né? Então, Benção. é extremamente gratificante a gente ter essa revelação dessa verdade. Eu já entrei e eu entrei como filho. Aí, como filho, eu vou cuidar dos negócios do meu pai. É verdade. E aí, Aleluia. cuidando dos negócios do meu pai, eu vou servir. Pastor. Bênção pura.